Fala pessoal, começando algo novo hoje por aqui, né? Tão novo que nem tem um nome ainda, né? Que a gente possa batizar essa nossa iniciativa, mas ela segue aquela mesma pegada de compartilhamento de conhecimento, de um jeito mais leve, mais divertido, mais simples, né? Para que todo mundo possa participar e entender também. A gente vai abordar assuntos como tecnologia, inovação, agilidade, comportamento, pessoas, gestão, né, e tudo que a tecnologia toca de algum jeito, né? Se a tecnologia está presente, a gente está presente também, trazendo para cá, só que num formato muito mais enxuto, né, de vídeos mais curtos. E para começar, a gente vai abordar até um assunto bem técnico, que é a adoção do protocolo IPv6, né? Muita gente pode não estar familiarizado ali a termos tão específicos de redes e telecom, né? Como IP, como protocolo de internet, protocolos de segurança de uma maneira geral, mas com certeza alguém já ouviu alguma coisa nesse sentido, né? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque atualmente a internet, para se comunicar, ou seja, para que seja possível as pessoas com seus computadores e também empresas com seus servidores trafegarem na internet e comunicarem-se entre si, elas precisam de um endereço IP válido e público, né? E a versão que nós temos hoje em prática na maioria dos lugares é a versão IPv4, versão essa que foi criada lá na década de 80. Acontece que, na época, eles criaram o IPv4 e por causa ali da estrutura, né, de endereçamento, a gente tem um pouco mais de 4 bilhões de endereços possíveis. É aí que começa o problema. Porque há 40 anos atrás, eu tenho certeza que os caras pararam e falaram alguma coisa do tipo assim: estamos criando esse protocolo aqui, 4 bilhões de endereços, dificilmente a gente vai bater esse número. Pois é, batemos. E hoje, no século XXI, 2024, temos a escassez de endereços públicos de IPv4, né, o que obriga a gente a migrar de protocolo, né? E esse protocolo é o protocolo IPv6, que já está em prática em uma série de lugares, uma série de empresas, mas ainda existe uma lentidão na adoção desse protocolo. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas peraí, a gente está no protocolo IPv4, precisa ir para o protocolo IPv6, mas cadê o protocolo IPv5? Pois o protocolo IPv5 a gente pode até falar dele em alguma outra oportunidade aqui, e de fato ele existiu, mas ali numa versão de testes, né? Ele não foi implementado efetivamente ali para o público geral, e ele era mais focado, uma modificação do IPv4, né? Mais focado no transporte ali de vídeos e também de voz, né? Mas como falei, ele nunca foi implantado oficialmente como um protocolo para a internet. Por isso, estamos indo do protocolo IPv4 para o protocolo IPv6. E dentro disso, a gente tem uma série de benefícios. A questão dos endereços talvez seja a mais importante, porque nós temos um crescimento exponencial de endereços disponíveis no protocolo IPv6, mas também temos outros benefícios, como melhora no roteamento e também na parte de segurança, né? Mas como quem tem amigo não morre sozinho, para explicar melhor isso pra gente, eu conto aqui com o meu amigo professor e especialista em redes e cibersegurança, Francisco Badaró. Professor Francisco Badaró, né, que muito gentilmente veio aqui pra gente falar sobre a adoção do IPv6, né? Mas antes disso, acho que vale a pena a gente falar que o assunto não é tão novo assim, né? A história de IPv6 versus IPv4 é um pouquinho mais antigo, né? Positivo, Celso. Gostaria de congratular todos que estão presentes. É realmente um assunto um pouco antigo. O core da internet hoje em dia, ele é em IPv6. Todos os grandes players, inclusive a Globo, não só usam, como fomentam e recomendam o uso do IPv6. Todo o chamado FANG, Facebook, Netflix, Amazon, Akamai, Alibaba, recomendam, usam e têm IPv6. O Brasil, infelizmente, ainda está um pouco atrasado. Nós possuímos hoje a terceira maior malha de sistemas autônomos do mundo, os AS, os detentores de recursos de numeração. O NIC-BR faz um grande, enorme trabalho. Nossos amigos do NIC, Rubens Kuhl, o Eduardo Barazal Morales,
o Antônio Moreiras, tentam evangelizar o uso a cada evento do IPv6 ou do NIC-BR, falando sobre a adoção do IPv6, mas ainda temos trabalho a fazer. E a ideia aqui é falar mais uma vez nesse assunto com todos vocês para fomentar o uso, gente. Vamos usar o IPv6. E eu entendo que essa urgência ali da adoção do IPv6 é muito por conta da escassez ali do IPv4, né? Positivo, Celso. O IPv6 ele foi desenvolvido já há muito tempo para superar as limitações do V4 em relação a endereçamento. Se a gente for falar numa matemática, tentando simplificar ao máximo, é como se eu pegasse o número 2, que é o binário, e elevasse a potência de 32. 2 elevado a 32 dá mais ou menos 4 bilhões. Pode parecer muito em 1971. Parecia muito, né? Parecia muito para os projetistas da época. Eu não era nem nascido nessa época. Acredito que muitos que vão estar assistindo também não eram nascidos. Porém, em 90, o IETF e o IAB, devido à escassez, pegou um antigo projeto de 86, votou e aprovou a implantação de um novo protocolo, que chamou-se de IPv6, a saber, existia uma quinta versão, que não foi aprovado no SNC, porque detinha um esquema de numeração baseado em padrões da ANSI e do OSI, e que não se adequava ao IPv4 no tocante à compatibilidade. O vulgo protocolo ST, né? Positivo, Celso, positivo. Não se adaptou, porque a transição V4-V6 não seria, entre aspas, transparente, não seria fluida para os usuários de IPv4. Perfeito, professor. E o que as empresas têm feito aí para remediar a falta de IPv4, né? Eu entendo que muita gente ainda não chegou na adoção de IPv6, mas já precisa fazer alguma manobra ali para continuar utilizando IPv4, né? Positivo, positivo. O primeiro grande artifício, o primeiro grande recurso técnico foi a tradução de endereçamento de rede, o famoso NAT, a Network Address Translation. O NAT foi o primeiro mecanismo para pegar aquelas faixas que foram definidas para uso de rede privativo, uma faixa na antiga classe A, que começa com 10, uma na antiga classe B, 172, e uma na antiga classe C, 19268. Essas três classes foram as classes, ainda quando falávamos, de novo, eu não era nascido, nem Celso, e eu acredito que a maioria dos que assistem nesta época, mas ainda na época das classes fixas de endereçamento, foram definidas essas categorias para a tradução de endereçamento de rede. Ainda nessa época. Passou-se um tempo, o IETF, observando que a rigidez de endereçamento não era suficiente, primeiramente quebrou essa questão de classes fixas, e o endereçamento virou sem classes, ou classless. Não, perfeito. E assim, a gente espera, né, que num futuro próximo a maioria das empresas consigam aí, de fato, adotar IPv6. Eu acho que abre aí um novo leque de possibilidades, né? A gente hoje tem internet das coisas e muitas outras tecnologias que precisam de IPs públicos, né? E acho que só com IPv6 a gente vai conseguir chegar lá, né? Eu vou dizer só um outro detalhezinho matemático, tentando simplificar. Se o IPv4, gente, é uma potência de 2 elevado a 32, que dá mais ou menos 4 bilhões e 100 mil endereços, o que parecia muito em 70, e hoje já não é, esgotou, o IPv6 se segue uma lógica similar. Só que pensem em 2 elevado a 128. Acho que a gente vai ganhar um rangezinho bom aí, hein? Positivo, Celso. Se for fazer esta conta, assim, dá um número muito grande, esse número supera em quantidade de dígitos um chamado Google, que por coincidência, Google foi o nome que os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, bolaram para criar o nome Google. O Google. Que é um número muito extenso. Na verdade, o Google é um número tão grande que para escrever numa calculadora, ela não aguenta colocar todos em uma linha só. Você começa a digitar, estoura o limite de ponto flutuante e entra aquele Ezinho no final. E é isso que a gente vai ter de IP, né? É sim. Para ser
preciso e exato, dá mais ou menos, assim, uma conta simples para o bom entendimento, mais ou menos 4.000 endereços IPs V6 para cada metro quadrado do planeta Terra. Um outro tópico também, agora aqui eu gostaria de fazer uma reserva, a segurança. Vamos lá. Todos os problemas de segurança do IPv4 se resolvem com o IPv6? A resposta é não. Por quê? Porque tem muito problema da aplicação. E os problemas da aplicação, elas continuam. Entretanto, os problemas do protocolo, esses são resolvidos. Por quê? Porque o IPv6, na camada de rota, na famosa camada 3, ele implementa o IPsec. Entre a camada 3, para ser exato, no final da 2, 3 e no início da 4. Ou seja, no finalzinho do enlace, em toda a rede, e no começo do transporte, o IPv6 implementa IPsec, famoso IPsec. E o IPsec garante ao IPv6 de uma forma nativa, built-in. Ela é intrínseca ao protocolo, a autenticação fim a fim. Com isso, as mensagens do protocolo de autenticação passam a circular de forma encriptada. Ou seja, o famoso IP spoofing, ou a falsificação de endereçamento de origem, no IPv6 fica extremamente difícil, para não dizer impossível. Basicamente, para alguém que está de fora da rede, é impossível falsificar um endereço V6. Então vai além da simples disponibilidade de mais endereços, né? Tem toda uma questão de segurança envolvida. E não para apenas aí. Eu podia falar na mobilidade e o suporte à internet das coisas, que também é uma vantagem para quem usa e quem adota IPv6. O IPv6 ele permite a conectividade. Ele nasceu para a chamada IoT, a internet das coisas. Para finalizarmos, o IPv6 ele vai oferecer, pessoal, vantagens significativas, profundas em termos de escalabilidade, segurança, eficiência e eficácia. Também apresenta alguns desafios, especialmente na integração do IPv4, que temos que continuar mantendo. Porém, todos nós sabemos, hoje em dia, com as técnicas de integração NAT e CGNAT, nós implementamos o IPv6 e o IPv4 continua funcionando perfeitamente. Adotem IPv6, pessoal. Um protocolo que está disponível desde 1990. Perfeito. Professor, um grande abraço, muito obrigado e a gente se vê. Estamos aí, Celso, à disposição. Grande abraço, gente. IPv6 no roteador. Espero que vocês tenham curtido aí a explicação do Francisco Badaró, professor Francisco Badaró, sobre a adoção do IPv6, né? E como a gente viu, o IPv6 é nem algo novo também, né? Criado lá na década de 90, mas que ainda existe uma lentidão para a adoção dele, mesmo nos dias de hoje, mas que vai ter que ser feito porque os endereços IPv4 acabaram, né? Mas eu queria saber, vocês têm passado por isso aí? É uma realidade na empresa de vocês ou aí no dia a dia de vocês, essa questão da adoção do IPv4 para o IPv6? Né? Então, fique à vontade, pode comentar. E não apenas comente, mas curta e compartilhe essa postagem para a gente continuar disseminando conhecimento e para que a gente possa trazer mais temas aqui. Sugiram, por favor, mais temas. E, olha, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham curtido. E logo, logo, acho que eu tô de volta aqui trazendo mais coisa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e valeu!